Olá, meus amados irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para mais essa preciosa conversa neste dia. E eu quero falar um pouquinho mais sobre a mensagem Acenda a Luz, mas especialmente para falar a respeito da grande contradição que é quando uma pessoa se fecha dentro de um quarto, podemos dizer uma expressão que é muito comum hoje no mundo, dentro de uma bolha, e ela fecha as cortinas ao seu redor e diz: não existe sol, não existe luz, não existe vida. Veja, o que você acha disso? Não parece uma coisa insana? Mas essa é a realidade espiritual da era da Laodiceia. Assim está o mundo religioso nestes dias em que nós estamos vivendo, porque as trevas cobriram a terra inteira. E todos dizem: eu não creio mais na Bíblia, eu não creio mais em pastores, eu não creio mais nas igrejas, eu não creio mais nisso ou naquilo. Porque Laodiceia está, primeiramente, cega. Se está cega, ela vive em trevas. E um cego diz: não existe sol, não existe luz, portanto não existe vida. Segundo, miserável, pobre, nua, e o que é mais crítico, não sabe. Ele não sabe que a luz está brilhando para a verdadeira igreja, que a luz está brilhando para o verdadeiro eleito, que ouviu a voz de Deus e que através do chamado, veja, ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai o não trouxer. Então ele é chamado das trevas e transportado para o reino da luz, da vida, do seu amor, porque os seus olhos são abertos para a grande revelação da palavra, para aquilo que Paulo disse em Colossenses capítulo 1 e capítulo 2, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, veja, e que agora nos foi manifestado aos seus santos apóstolos e profetas. Veja, o mistério, Cristo entre os gentios, veja, para tomar a profecia de Isaías capítulo 42. Então veja, eis aqui o meu servo, esse é Cristo, esse é Jesus. Sim, todos nós sabemos que Jesus estava em Moisés, Jesus em Davi, Jesus em José, Jesus em Paulo, Jesus aqui no sétimo anjo. Os reformadores, veja, eles apenas foram reformadores, eles não puderam captar o mistério da palavra, não eram profetas. Mas veja, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, melhor, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Vamos lembrar, a sua primeira vinda, ele foi às ovelhas perdidas de Israel, portanto, ele operou entre os gentios, por isso ele não quis atender a necessidade da mulher Ciro-fenícia, ela era uma gentia. Veja, e ele até ordenou aos apóstolos que percorresse as aldeias de Israel, porque veja, ali estava ele agora trabalhando entre o seu povo, entre os judeus. Isso foi a primeira vinda, mas em sua segunda vinda, o mesmo ontem, hoje e eternamente, estaria operando aqui, no tempo do fim, entre os gentios, através do seu servo, o anjo de Malaquias 4, de Apocalipse 10, 7, nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, continuando, não clamará, não se exalçará, ou não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Primeiro, o ministério humilde, o ministério simples, veja, passaria despercebido,
as pessoas nem tomariam conta a respeito da verdade desse ministério, porque seria tão simples, seria tão humilde, veja, seria rejeitado, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra principal. Mas a verdade é que a palavra foi estabelecida. O juízo foi estabelecido após a mensagem do sétimo anjo, quando ele tomou aquela pedra lá no Quênio Sabino e a atirou para cima e disse: dentro de 3 dias haverá um terremoto, grande terremoto. Veja, e o Alasca quase afundou e ele disse: começou o julgamento. Ele estabeleceu o juízo, chamou o juízo. Veja, agora continuando. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e ao espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para luz dos gentios. Veja, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e a minha glória, pois ao outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham a luz, vô-los faça ouvir. Essa é a mensagem, esse é Jesus Cristo, em meio ao seu povo, aqui, em meio à sua igreja, os gentios, aqui, no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem, nos dias do anjo de Apocalipse 17, o 7º selo, Jesus Cristo, entre o seu povo, veja, abrindo os olhos dos cegos, trazendo a luz, trazendo a palavra manifestada, trazendo a vida para a semente eleita. Por isso você vai ver que as mesmas obras que foram feitas há 2000 anos atrás, foram feitas aqui no tempo do fim. E por isso o profeta tinha um tema: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ali estava ele, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne os pensamentos do coração. São Lucas 17, o reino de Deus não virá com aparência exterior, mas o reino de Deus está entre vós. Paulo disse: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e, por último, a trombeta de Deus. Cristo agora, velado atrás de peles humanas. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Essa é a Bíblia. Então, por isso, prega o profeta: acenda a luz. Veja, shalom, bom dia. A palavra está manifestada. Luz para os gentios. Os gentios verão grande luz, diz a profecia. Então o profeta, na mensagem acenda a luz, no parágrafo 27, trazendo esse tremendo princípio de que a vida pode somente vir pela luz. Luz natural traz vida natural, luz espiritual traz vida eterna. Ele diz: nenhuma vida pode vir fora da luz. É por isso que a fé para o rapto está nas mensagens. A luz produz vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, a luz da vida. Veja, não pode existir nenhuma vida fora da luz, natural ou espiritual. Tem que ser assim. E a luz só pode vir pela palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus é a luz quando ela é manifestada. Vamos repetir: no papel ela pode ser questionada, cada um pode ter sua opinião, mas quando ela está manifestada, ou seja, vivificada, quando ela se manifesta, quando ela está cumprida na pessoa para a qual ela foi predestinada, ordenada, porque o homem é o agente de Deus. Veja, manifestada. Ele é somente uma semente colocada aqui, como Deus plantou todas as sementes. Nossos corpos estavam aqui na terra, bem antes que houvesse aquela luz aqui, ou qualquer vida aqui, ou qualquer coisa. Por isso as sementes estavam sobre a terra. O seu corpo é feito de 16 elementos, e você já estava sobre a terra. A razão pela qual Deus criou o globo terrestre foi para tirar você do pó da terra e trazer você à existência. Veja, na posição geográfica, na era prometida,
Dentro de você havia uma luz, havia uma semente. E você aguardava que a luz brilhasse ali. E a luz é a palavra prometida, a luz é a escritura. A exemplo da mulher samaritana, que vivia uma vida desgraçada, com 5 maridos, vivia com um sexto, mas sua vida não podia ser mudada. Ela desejava ser mudada, desejava ter uma nova vida, mas nada acontecia. Mas quando a luz brilhou corretamente, a palavra manifestada, Jesus, veja, um profeta como Moisés, quando ele disse, eu sou, a vida que estava na semente, desabrochou. Por isso, quando você capta a luz para o dia, a luz para os gentios, a palavra manifestada, é quando seus olhos são abertos, é quando a vida aparece, é quando você de fato pode ter o novo nascimento e, por conseguinte, o tremendo batismo com o Espírito Santo. Então ele continua, o cálcio, o potássio, o petróleo, a luz cósmica, o que fosse, estava aqui quando Deus criou a terra. Só foi necessário sua palavra falada para trazê-los à existência. Da mesma maneira que aconteceu com a vida botânica ou a vida da árvore, ou qualquer que fosse a vida que haveria de existir. Por isso foram 7 eras. Para cada era um espírito de vida, que viria sobre a promessa para o dia. E ali estavam os eleitos sobre a terra, aguardando que a luz viesse, a palavra. Por isso cada mensageiro foi a luz do seu dia. Mas aqui no tempo do fim, foi reunido tudo nos dias da vinda do Filho do Homem, para juntar tudo aquilo que foi a palavra durante 7 eras, 7 vozes, 7 estrelas, e formar o corpo vivo de Jesus Cristo, a igreja, para que o Filho do Homem pudesse tabernaculizar. Sim, a luz agora, trazendo a vida, o corpo vivo de nosso Senhor Jesus. Nada pode viver, seja natural ou espiritual, sem a luz, sem a sua luz. E a sua palavra é luz e vida. Mas quando ele envia a sua luz e faz conhecidas as pessoas, e ela é rejeitada, então o que acontece? É sobre isso que queremos falar nesta manhã. Rejeitando essa luz, pois aqueles a quem ela é enviada, veja, rejeitam da mesma maneira como no passado. Eis o meu servo, em quem me compraz. Veja, ele é a luz para os gentios. Ele é a luz para o mundo. Ele era a luz do mundo, mas foi rejeitado. E essa é a parte triste. Eles rejeitam, melhor, não rejeitam o poder, o dom profético, mas não podem receber a palavra manifestada. Seus olhos estão fechados. Por isso disse Paulo, quando o véu for tirado, então se converterão ao Senhor. Veja, e se repete esta condição cada vez que Deus manifesta sua luz. O mundo por si mesmo rejeita aquela luz. Por quê? Está escrito bem aqui na Bíblia. Em cada era Deus tem dado tanto de sua palavra, e Ele sempre envia alguém para manifestar aquela palavra. Tinha sido profetizado de Jesus por 4.000 anos que ele viria, o Messias. E quando ele veio, manifestou cada promessa do Messias. Mas mesmo assim, as pessoas do mundo, as igrejas e assim por diante, não souberam nada sobre ele, porque eles estavam envolvidos com outras coisas que os impediram de saber a respeito dele. Veja, estavam envolvidos com religião, com mundanismo, com poder, com política, com interpretações e assim por diante. Por isso, aí está a identificação de um verdadeiro eleito. O eleito capta a luz, o eleito vem para a luz. Mas os que rejeitam a luz, por si só já estão condenados e já estão dizendo pelo seu comportamento que não são sementes eleitas, são sementes da serpente que não pode compreender a palavra. Deus te abençoe, espero que ajude e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.